Enfim, temos que dar a notícia que ninguém queria dar. O Vojvoda está fora do Fortaleza, não é mais treinador do Tricolor de Aço. O Vojvoda tem sua passagem ao fim, né? Um ciclo finalizado, foi assim que o Marcelo Paes, no anúncio da rescisão com o técnico, anunciou que chegou, né? Finalmente. Depois dessas quase 5 temporadas inteiras, com 310 partidas, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. A passagem de Juan Pablo Vojvoda termina no Fortaleza com 5 troféus, 3 do Campeonato Cearense de forma invicta, ou de forma sequenciada, 21, 22 e 23, Copa do Nordeste 22 e 24. Além disso, teve outras campanhas de destaque. Foi vice-campeão da Sul-Americana em 2023, semifinalista da Copa do Brasil em 2021, 3 classificações para a Libertadores, 22, 23 e 25, G4 do Brasileirão em 21 e 24. Então, assim, são conquistas que deixam completamente o Vojvoda na história como o principal técnico do futebol cearense de todos os tempos. A gente teve essa honra de poder ter visto, mas infelizmente, não são só de boas coisas que a gente tem que tratar na passagem, porque infelizmente o ano de 2025 existe para o Vojvoda no Fortaleza. Foi um ano catastrófico, um ano onde o Fortaleza mais perdeu do que venceu, e isso não acontecia desde 1998, quando o Fortaleza disputava naquela altura a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza foi eliminado de forma traumática da Copa do Brasil, eliminado da Copa do Nordeste pelo Bahia, que hoje é um adversário muito mais competente do que o Fortaleza, inclusive G4 do Campeonato Brasileiro e disputa na parte de cima da tabela diretamente com os líderes. E o Fortaleza foi um time que não conseguiu, ao longo desse tempo, demonstrar muitas virtudes, muitas qualidades. Viveu quase que em grande parte da temporada, com exceção ali de, vamos dizer, 5, 6 vitórias, viveu um ostracismo, viveu um time realmente sem face, sem capacidade de criação, sem capacidade de jogo, e com tudo isso ajudou a demitir o Vojvoda, mas não foi só o campo que fez com que o Vojvoda fosse demitido. Fortaleza teve erros sistemáticos fora, na gestão do clube, que também penalizaram muito a saída do Vojvoda, e assim, vou até parafrasear aqui um trecho da live do Glória e Tradição, e eu acho que eles falaram lá uma coisa muito acertada, que a demissão do Vojvoda, a forma como ela foi anunciada ao torcedor, por meio daquele vídeo institucional do Marcelo Paes junto com o Papelim, ela é muito característica da fase em que o Fortaleza está vivendo. Mostra um grande distanciamento, uma grande falta de respeito também, por que não? Questão de postura, de cuidado com um anúncio tão importante que é a demissão do Vojvoda. É claro que o campo ele já dava sinais de esgotamento. A gente viu nas notícias ao longo do dia de ontem, né, que o Vojvoda realmente não vinha entregando tanto nos treinos, a cobrança ela já não era a mesma, o técnico tinha perdido, vamos dizer assim, um pouco de sua força dentro do elenco, e o que também ajudou na demissão, mas eu queria linkar aqui algumas decisões da diretoria que eu acho que prejudicaram, por que não, esse ano de 2025 que acabou culminando nessa demissão. Acredito que houve sim uma falha de planejamento das contratações. O Fortaleza deu meio que um all-in, vamos chamar assim, contratando jogadores mais velhos, mais experientes, jogadores que tinham passagens por competições internacionais, que já tinham chegado longe, ganhado as competições, mas que todos viviam numa baixa técnica quando chegaram no Fortaleza. É assim o Davi Luiz, é assim o Paul Fernandes, o próprio Daverson, que dá para a gente citá-lo também. Além disso, quando foca em apostas, né, como é o caso do Rodrigo, do Alanzinho, são jogadores com pouco espaço dentro do elenco. O Rodrigo muitas vezes fica fora da relação, o Alanzinho também da mesma forma. Então, só nessas contratações a gente já vê como realmente foi
totalmente questionável a montagem do elenco para esse ano. Além disso, nós já tínhamos um elenco velho ano passado, e esse elenco, naturalmente, porque o tempo vai passando, vai ficando mais velho também. Então, nós tivemos um agravamento dessa questão de idade, fazendo com que o Fortaleza tivesse um time bem velho e que fosse necessário muitas trocas e reposições, que dizem que essas trocas também chatearam alguns atletas dentro do elenco. Então, quando a gente vai analisando nesse ponto, a gente já consegue elencar este primeiro erro. O segundo erro, acredito que era o momento da demissão. O Fortaleza teve a oportunidade de fazer essa demissão em um momento mais tranquilo, na pausa do Super Mundial, onde o Fortaleza poderia ter, naquele momento, ter dado pelo menos 15 dias de relacionamento, vamos dizer, para um novo treinador, para que ele conseguisse conhecer os elencos, ver material, depois ter mais 15 dias de treinamento, de preparação para esses dois confrontos contra Bahia e Ceará, mas escolheu continuar com o mesmo, acreditar que com alguma contratação pudesse ser diferente. Inclusive, a não escalação do Herrera gerou um descontentamento na diretoria, que fez um grande esforço para que o atleta pudesse estar no banco de reservas, e ele não entrou. Então, alguns canais de notícia também postaram que houve nessa não escalação do Herrera também um descontentamento da diretoria, da parte de futebol. Mas o técnico Vojvoda, ele sempre foi assim. Ele sempre, nesses momentos de contratação, eram muito raros casos onde eles já entravam de cara. Claro que até as próprias escalações estavam um pouco duvidosas, algumas substituições, o torcedor ficava realmente bem chateado, mas a impressão que dá também é que o Vojvoda, ele falava da porta da sala de imprensa para fora, né, que ele confiava nos seus jogadores, mas da porta de elenco, da porta da imprensa para dentro, não parecia que isso era tão verdade. Tanto que a gente vê a reação dos próprios jogadores de maneira muito tímida, reagindo à saída do Vojvoda. No mais, eu nem queria entrar tanto no jogo, mas é porque tudo isso, toda essa sequência de erros, culminou em 2 partidas onde o Fortaleza, somando os 2 confrontos, deu 3 chutes a gol em 180 minutos. E 3 chutes a gol, se a gente considerar aquele do Marinho que desvia no Brits e vai para o Marcos Felipe fazer a defesa. Fora isso, teve uma cobrança de falta do Marinho, que foi no gol, e o gol do Matheus Pereira contra o Bahia. Depois, contra o Ceará, foram 90 minutos sem sequer chutar gol. Claro que a gente vê que o Fortaleza, ele tinha problemas, era óbvio, qualquer pessoa, qualquer analista conseguia ver. E parecia realmente que o Vojvoda tinha se esgotado. Mas é muito triste ver o principal nome dessa grande fase do Fortaleza sair desta forma, com a nota, com uma despedida num vídeo extremamente frio, totalmente desconectado do respeito que o Vojvoda sempre teve pela instituição, pelo torcedor. É um cara que vai ficar para sempre no coração dos torcedores do Fortaleza, e agora a gente tem que virar a página e pensar no próximo passo, no próximo dia, entender quem o Fortaleza vai repor e colocar no lugar do Vojvoda, e entender que agora a cobrança ela tem que ser maior, tem que ser mais incisiva, porque já que os jogadores que pareciam que havia realmente uma queda de braço, conseguiram esse resultado, agora cabe a gente, a torcida, em fazer com que eles se entreguem mais, cobrar para que eles realmente tenham essa mudança que tanto o Fortaleza precisa. Outro também, o Vojvoda, ele está saindo porque fazia um ano de 2025 tenebroso, muito ruim, mas o Marcelo Paes e diretoria da SAF também faziam um ano muito ruim, quiçá até pior do que o Vojvoda. É um distanciamento muito grande do torcedor, problemas desde o sócio-torcedor com os dados vazados, até em questões de contratação, jogadores que estão totalmente desconectados com o torcedor, a diretoria que não consegue aproximar o torcedor do clube, falta chamar o torcedor para dentro do PC, falta também fazer isso, sabe? Falta chamar o torcedor mais para perto, coloca ingresso barato mesmo, chama o torcedor para o Castelão, tenta realmente reconstruir essa relação. Além disso,
reclamações com fornecedora de uniforme, reclamação por todo lado da torcida do Fortaleza, e parece que não tem ninguém escutando, parece que não tem ninguém próximo para realmente fazer as cobranças que são necessárias. Fortaleza passa por todos os checklists, né? Se a gente for olhar todos os cheques dali do rebaixamento, do checklist do rebaixamento, vem sendo dado um por um. Foi baixa técnica, um momento muito grande de crise, deixou o Fortaleza sangrar até o último segundo, contratações que não eram na parte principal do problema, onde todo mundo via que o Fortaleza tinha problema de criação de jogo, entupiu o Fortaleza de atacante, volante e ponta, coisa que não vem causando nenhum efeito dentro de campo. E agora o Fortaleza colhe os frutos desse grande fracasso que é 2025. Agora, torcer para que o próximo treinador consiga mobilizar o elenco, consiga fazer com que os caminhos das vitórias reapareçam, porque agora o Fortaleza até nisso tem azar. É o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e existe uma montanha muito grande se quiser não disputar a segunda divisão nacional no ano que vem. Quero aqui tua opinião, quero que você deixe aqui uma última mensagem para o Juan Pablo Vojvoda. Também quero que você avalie o trabalho da diretoria aqui nos comentários, é muito importante, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo, quero muita gente comentando aqui para ver se a gente consegue entender como sair desse buraco, como que o Fortaleza pode fazer para se reerguer e evitar um rebaixamento que hoje, a termos de hoje, é praticamente certo com esse futebol medíocre que o Fortaleza pratica e uma gestão totalmente incapacitada. Obrigado por ter assistido até o vídeo e até a próxima.